Acabou de acontecer uma das coisas mais bizarras desses últimos tempos nessas investigações, agora dentro do Supremo. A gente tem que aprender a conectar os pontos, para você entender o tanto que o escândalo de corrupção no Brasil é muito maior do que você imagina. É uma quadrilha que tomou conta do governo brasileiro, de todos os ministérios, de todas as contas, de todas as secretarias. A família dele todinha acordou com a Polícia Federal fazendo busca e apreensão por um esquema de corrupção. Urgente. Estados Unidos revogam visto da embaixadora do Brasil. É isso mesmo. Os Estados Unidos anunciaram que revogaram o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti. Segundo o Departamento de Estado, a medida é uma resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder o aval diplomático para que Daniel Pérez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O Departamento de Estado afirmou que a revogação do visto não significa a expulsão da diplomata. Segundo o governo americano, ela poderá permanecer nos Estados Unidos, mas sem um visto válido. O órgão disse ainda que o visto poderá ser restabelecido caso o Brasil conceda o aval diplomático ao novo embaixador americano. Mendonça manda governo Lula abrir dados de gastos com publicidade. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, do TSE, determinou que o governo Lula apresente em 10 dias a relação completa dos empenhos de publicidade institucional. A decisão atende parcialmente a uma representação do PL contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira. O ministro apontou que levantamentos realizados pelo partido mostram discrepâncias objetivas e valores expressivos que recomendam a requisição célere das informações oficiais. A representação trata da conduta vedada do artigo 73, inciso 7º da Lei das Eleições, que proíbe agentes públicos de empenhar, no primeiro semestre do ano eleitoral, despesas com publicidade que excedam 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 anos anteriores ao pleito. A gente tem que aprender a conectar os pontos, para você entender o tanto que o escândalo de corrupção no Brasil é muito maior do que você imagina. Sabe esse senador que hoje a família dele todinha acordou com a Polícia Federal fazendo busca e apreensão por um esquema de corrupção? O nome dele é Everton Rocha. Grave esse nome, Everton Rocha. Por que eu estou fazendo questão de te mostrar quem é esse senador? Um senador do PDT. Ponto número 1. Sabe como que ele virou senador? Quem ajudou ele na campanha? Vou trazer para você aqui um artigo da Folha de São Paulo. O Everton Rocha ocupa uma cadeira do Senado desde 2019, após ser eleito pelo Maranhão com o apoio do então governador Flávio Dino, hoje ministro do STF. Quem apoiou o Everton Rocha é justamente Flávio Dino. O Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, apoiou o Everton Rocha. Ponto número 2 que eu quero mostrar para vocês. Esse daqui é o Messias, o despachante do Lula. Aquele que tentou censurar o Brasil, lembra disso, né? Que fez um documento de apoio ao aborto, que foi recusado ao STF. Sabe quem foi o relator da indicação dele? O senador que tentou convencer todo o Senado a votar favoravelmente para que este cidadão aqui, ligado ao Vorcaro, assumisse uma cadeira no STF. Olha o tanto que a gente passou perto, gente. E aí a minha preocupação, se o Lula ganha, vão ser mais 5 indicações como essa, tá? Esse Jorge Messias, sabe quem que foi o relator, o cara que trabalhou para que ele fosse aprovado? Vamos puxar aqui. O senador Everton Rocha apresentou na noite desta terça-feira um relatório a favor da escolha do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara que tentou convencer, o cara que fez militância, que trabalhou para colocar o Jorge Messias no STF, um corrupto no STF, curioso, né? Foi apoiado pelo Flávio Dino e tentou colocar o Jorge Messias no Senado. Foi justamente o Everton Rocha. E aqui eu trago para você apenas 2 minutinhos para você entender no que ele estava envolvido. Tem o documento do ar, que aí eu subo mais rapidamente aqui. Pronto, perfeito. Vamos lá para a página 7. Em qual item, Eli?
A Polícia Federal detalha no item 19. Perfeito, tô lá. Sobre vamos lá. pagamento ao senador. Ah, nossa, começam a aparecer valores. Entendi. Vamos Isso. ver então. A PF diz o seguinte: no núcleo familiar, a irmã de Everton teria administrado propriedades rurais, empresas de radiodifusão, documentos, despesas, certidões, cartórios e regularizações, prestando contas ao senador Everton e, veja só, mantendo controles com indicativos de numerário. Por sua vez, uma outra irmã, é o que diz a Polícia Federal, teria transferido R$130 mil ao senador. E em um outro episódio, a irmã teria operacionalizado transferências por meio da conta da primeira irmã, totalizando R$170 mil e haveria registro de depósitos em espécie nessa conta. É o que diz aí a Polícia Federal em uma outra página do documento, agora sem sigilo, do ministro André Mendonça, relator desse caso no INSS, apontando que o senador teria recebido dinheiro passando de uma conta para outra, até mesmo para despistar aí o caminho do dinheiro, ter uma ocultação de patrimônio, ocultação de dinheiro, ocultação de valores, como diz a própria investigação nessa operação de hoje. Ele não sendo alvo de buscas, mas sim sendo o principal alvo dessa investigação e a PF indo ao redor. No total, o Everton recebeu 11 milhões de reais. 11 milhões. O cara que tentou colocar o Messias no STF, que virou senador com apoio do Flávio Dino, que é líder do Lula, uma pessoa de altíssima confiança do Lula. Cara, para pensar um momento. Me desculpa aqui, mas vamos lá, nós temos o irmão do Lula, nora do Lula, filho do Lula, chefe de gabinete do Lula, líder no Senado do Lula, que é o Jacques Wagner, e agora o vice-líder do Lula, o Everton Rocha, que é um cara de confiança que tentou colocar o Messias. Todos envolvidos em corrupção. Eu tô impressionado. Então o que a gente está percebendo? Não são bolsões de corrupção. É um sistema inteiro que foi criado para roubar o dinheiro do povo brasileiro. Não é o João corrupto aqui e a Maria corrupta ali, não. É uma quadrilha que tomou conta do governo brasileiro, de todos os ministérios, de todas as contas, de todas as secretarias, de todas as autarquias estatais. Eu fico impressionado, cara. É um nível de organização de corrupção que em lugar nenhum no mundo se viu. E todo mundo em torno do Lula. O chefe de gabinete do Lula recebendo dinheiro da Roberta Luxinga, que passava dinheirinho pro Lulinha. O dinheirinho desse que era roubado do Careca, que o Lulinha servia de tráfico de influência para fechar contratos com com os nossos ministérios, do dinheiro público. Pelo amor de Deus, povo brasileiro, dê uma chance pro Brasil. Vira essa página. Esquece esse PT, pelo amor de Deus. E boa parte desse dinheiro que é roubado é usado para imbecilizar o povo brasileiro ao ponto de eles continuarem apertando 13 nas urnas. Eu fico indignado com um trem desse. O Brasil precisa ser liberto, exorcizado, meu Deus. Acabou de acontecer uma das coisas mais bizarras desses últimos tempos nessas investigações que o Lulinha está sofrendo. Agora, dentro do Supremo, acaba de ser inaugurado um inquérito para investigar quem está investigando o Lulinha. Parece loucura? E é loucura. E quem está à frente disso é o Flávio Dino, o que mostra que essas investigações do Dino sobre o Lulinha são, na verdade, uma pataquada, são de fachada. Quem conta isso pra gente é o Metrópolis, que diz que os advogados do Lulinha alegam que os dados obtidos por quebra de sigilo telemático vazaram. Os dados que estavam sendo investigados do Lulinha vazaram e passaram a circular fora dos autos. A suspeita dos advogados do Lulinha, claro, ele diz que isso serve para a campanha do Flávio Bolsonaro, isso serve para o bolsonarismo, isso é uma perseguição política contra o Lulinha e etc, etc. Muito difícil acreditar que existe uma perseguição política contra o Lulinha se um dos inquéritos que está investigando o tráfico de influência do Lulinha dentro do governo Lula é feito pelo Dino. Então a defesa precisa assumir que o próprio Dino está perseguindo o Lulinha, o que seria ridículo para dizer o mínimo. O que está acontecendo aqui nesse caso, meus caros, é que os dados vazados, ou essa alegação de que esses dados estão sendo vazados, é uma cortina de fumaça que a defesa do Lulinha e que o próprio
próprio Lulinha, com a ajuda talvez até do Flávio Dino, joguem na opinião pública para que a gente comece a discutir quem investiga o investigador e não as investigações que estão sendo feitas sobre o Lulinha. Ou seja, ao invés de discutir o que o Lulinha fez, a gente vai discutir quem vazou o que o Lulinha fez. Me parece ser essa a intenção. Além, claro, de que se esses dados foram vazados, isso ficar comprovado, por exemplo, no inquérito que o Dino está apurando esses vazamentos, porque é o Dino que está à frente dessa discussão sobre os vazamentos, se isso for comprovado, todas as investigações sobre o Lulinha, que estão, por exemplo, com André Mendonça, teriam de ser anuladas. Ou seja, uma cortina de fumaça por um lado e uma tentativa de anular tudo por outro, e tendo o Dino à frente disso e a defesa do Lulinha promovendo esses pedidos. Eles chegaram, a defesa do Lulinha chegou, inclusive nesses protocolos que fez, esses protocolos foram feitos no último domingo, chegou a pedir isso, que isso fosse tocado adiante pelo ministro da Justiça do próprio Lula. O ministro da Justiça do Lula se reuniu com os advogados de defesa do Lulinha para tratar dessa questão e agora o Dino autorizou que isso fosse investigado. Tem até um pedido, por mais bizarro que seja, de busca e apreensão contra os suspeitos, ou seja, a defesa do Lulinha quer que haja uma medida de busca e apreensão contra os investigadores do Lulinha. Quem fala, né, quem acha que está sendo perseguido, me parece que está com muito poder. Para quem acha que está sendo vítima do sistema, parece que tem o Lulinha e a defesa do Lulinha e o sistema na palma da sua mão. Olha, é brincadeira o Brasil, né? Então o Lulinha vai lá, faz tudo o que a gente está vendo que fez, o Mendonça começa a investigar o que ele está fazendo, o Dino inventa um inquérito, o ministro da Justiça inventa uma investigação, eles contam que houve esse vazamento e agora a gente passa a ter de lidar com esse ruído, que é investigadores do Lulinha sendo investigados por aquele que cometeu ou supostamente cometeu tráfico de influência. O Brasil não é para amadores, não é a primeira vez que isso acontece. Na Lava Jato, os juízes que eram os heróis se tornaram vilões nas mãos, ou vilões, né, nas mãos do sistema, e aqueles que eram os bandidos, né, acabaram aí se tornando mocinhos e até mesmo ganhando cargos, não é? Até de bastante expressão dentro do país. Eu acho que até cargo de maior expressão, eu diria. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e a gente vai acompanhar esse caso. É o Brasil de ponta cabeça, daquele mapa mundi lá do presidente do IBGE, né? O Brasil de ponta cabeça é o que mais nos explica. Que o povo brasileiro não aguenta mais Alexandre de Moraes e está disposto a votar a candidatos de Senado que estão comprometidos com o impeachment dele, isso não é notícia. Mas o que é notícia é que a cada vez mais os seus próprios colegas da Suprema Corte não aguentam mais Alexandre de Moraes. Essa segunda-feira, na sessão inicial do retorno do recesso, o presidente do STF, Fachin, fez um discurso. E durante o seu discurso ele manda uma indireta, praticamente uma direta mesmo, para o Alexandre de Moraes. Vale lembrar, antes de assistir esse vídeo, esse trecho dele, que o Moraes colocou em inquéritos centenas, talvez milhares de pessoas, derrubou perfis porque criticavam o STF. Para ele, criticar o STF é um ato de golpismo, é você ser antidemocrático, é atacar a democracia, porque para Moraes, ele é a personificação da democracia. Então, essa fala do Fachin para mim foi muito importante. Mostra que há uma mudança de posicionamento que está dominando a mente do restante dos ministros do STF. Obviamente pode excluir aí Flávio Dino, Zanin e Gilmar Mendes. Mas esse trecho aqui para mim é muito importante que a gente tem que ouvir. Reconhecemos com humildade que a função exige que temos desafios a superar. Dentre eles, a duração dos processos. Uma indireta. Inquérito às fake news, 7 anos. A clareza na comunicação de nossas decisões, o diálogo permanente com a sociedade e com os demais poderes. Coisa que não está acontecendo, é só com o PT, só com Lula. São tarefas que não se esgotam nunca e que continuarão a orientar nossos esforços neste segundo semestre. É oportuno também reafirmar que a força institucional do Supremo Tribunal Federal não reside na ausência de crítica,
e sim na capacidade de conviver com ela, sem perder a serenidade institucional do Supremo Tribunal Federal, não reside na ausência de crítica, e sim na capacidade de conviver com ela, sem perder a serenidade necessária ao exercício da função jurisdicional. Um tribunal constitucional que decide todos os dias temas de grande repercussão social há de aceitar como natural que suas decisões sejam debatidas, analisadas e, por vezes, contestadas pela opinião pública. Essa tensão, quando exercida dentro dos limites republicanos, não fragiliza a instituição. Ao contrário, a fortalece e fortalece a democracia. Bom, então eu acho que você pode começar, presidente, arquivando centenas de inquéritos contra pessoas por terem feito críticas ao ministro Alexandre de Moraes ou até mesmo à Suprema Corte. Ou até mesmo as pessoas que estão aí sendo investigadas por terem duvidado das urnas. Foi uma decisão do STF que as urnas são seguras, certo? Uma decisão do TSE. Beleza, mas não se pode mais questionar, não se pode mais criticar. Também poderia começar arquivando a multa de 22 milhões que o Alexandre de Moraes deu para cima do PL, porque nós pedimos que houvesse uma auditoria das urnas, uma auditoria das eleições de 2022. Vidas foram destruídas, ministro. Pessoas foram presas simplesmente por questionar atos especificamente de Alexandre de Moraes. Não foi nem do STF em si, foi de Alexandre de Moraes. E te digo mais, por que então o Alessandro Vieira, senador, está sendo agora colocado no inquérito e pode se tornar inelegível? Por ter feito um relatório onde ele diz que há uma ligação entre ministros do STF e agentes do PCC. Ele fez um relatório dentro de uma CPI do crime organizado, onde ele viu atos tentando proteger membros do PCC e do crime organizado. Por que esse inquérito, então, não é derrubado? Tem que sair do discurso, esses discursos iniciais de sessão inaugural, de após recesso, e partir para a prática, ministro. Dá para perceber que o senhor, que lá no início meio que embarcou nessa onda do Alexandre de Moraes, hoje percebe que isso é uma furada. E vê que está acabando com a credibilidade do STF. Quem diz não sou eu, são as pesquisas. O povo brasileiro está disposto a votar em candidatos ao Senado que estejam compromissados com o impeachment do Alexandre de Moraes. Por que não sai do discurso? Por que não arquiva os inquéritos, como no inquérito da fake news? Boa parte das pessoas que estão no inquérito das fake news, que já dura 7 anos, estão lá por terem criticado Alexandre de Moraes. Será que dá para sair das palavras e partir para a ação? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.